E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Mário André e sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui no nosso canal Mário Mática. E nessa aula a gente vai tratar de regra de 3. Para isso é importante você saber o seguinte, que a regra de 3 ela se divide em simples e em composta. Como é que a gente faz para diferenciar cada uma delas? Bem, essa diferença ou essa classificação ela se dá de acordo com a quantidade de elementos que a questão está trabalhando. Ou seja, uma regra de 3 qualquer é chamada de simples quando nessa questão ou nessa situação estivermos envolvendo apenas dois elementos diferentes. Uma regra de 3 será composta quando nela questão no caso, estiver sendo envolvidas 3 elementos ou mais, tá bom? Além disso, a regra de 3 simples, ela também se divide em direta e inversa. E é justamente sobre a regra de 3 simples que a gente vai tratar aqui nessa aula. Bem, pessoal, como a gente acabou de falar, tá? A regra de 3 simples é quando você tem dois elementos envolvidos na situação. Por exemplo, temos aqui o seguinte. Vamos supor que com 350 litros de álcool, você consegue fazer 5 toneladas de cana-de-açúcar. Com 8.750 litros, você vai fazer uma quantidade X. E nós queremos saber justamente qual é essa quantidade X. Bem, para a gente classificar em direta ou inversa, nós temos que analisar com bastante calma a situação. Veja bem. Se com essa quantidade de álcool a gente consegue fazer essa quantidade de cana-de-açúcar, ao mesmo tempo que eu vou aumentar a quantidade de álcool, automaticamente também a gente vai conseguir fazer uma quantidade maior de cana-de-açúcar, não é isso? Por quê? Porque nós estamos utilizando uma quantidade bem maior do que nós tínhamos antes, tá certo? Lembrando, ó, 350 litros para álcool, 5 toneladas de cana-de-açúcar. 8.750 virá um valor bem maior. Como é que a gente faz então? Aqui nesse caso, então estamos tratando de uma situação ou uma regra de 3 simples e direta. Sendo ela direta, você vai armar bem parecido como se fosse armar uma proporção, tá? Então você vai fazer uma fração referente aos valores do álcool igual a uma fração referente aos valores da cana-de-açúcar. Devido ao fato de essa regra de 3 ser direta, você vai multiplicar em x normalmente. Mas antes, aqui reparem, você pode fazer o seguinte, você pode simplificar. Lembrando que na igualdade de frações, essa simplificação ela só pode ser na vertical ou na horizontal. Bem, então o primeiro passo que eu fiz aqui foi cortar os zeros. Eu tirei um zero de cima com um zero de baixo. Beleza? Beleza. Além disso, reparem, eu vou dividir o 35 e o 5 ambos por 5. Então, 35 dividido por 5 é 7, 5 dividido por 5 é 1. Então aqui eu vou ter o seguinte, olha lá, multiplicando em diagonal, 7 vezes x é 7x, igual a 875 vezes 1, que é ele mesmo. Como nós queremos achar o valor de x, pessoal, automaticamente, então, eu vou dividir esse valor por 7, né? Já que o 7 acompanha aqui o x. E aí, vamos lá. 8 dividido por 7 é 1. Sobe, né, no caso é 1, resta 1. 1 com 7, 17 por 7 mais próximo é 2. 2 vezes 7, 14, né? Sobrou 3. 3 com 5, 35 por 7 é 5. Ou seja, a gente tem aqui então o valor de x igual a 125. Isso quer dizer o seguinte, que aqui nesse caso, com essa quantidade de álcool, a gente consegue fazer uma quantidade de 125 toneladas de cana-de-açúcar, tá bom? Vamos a uma outra situação agora. Repare o seguinte,
Vamos supor que eu estou dirigindo pela estrada e eu tenho que completar um determinado percurso. Se eu dirigir a uma velocidade de 60 km por hora, eu vou conseguir chegar ao final do percurso em 4 horas. Mas, se eu dirigir a uma velocidade de 80 km por hora, a gente vai chegar num tempo, X. E eu quero saber qual é esse tempo. Novamente, o mais importante aqui não é você saber se a regra de 3 é simples ou é composta. É óbvio que é simples, pois estamos tratando de 2 elementos apenas. Mas o mais importante aqui, pessoal, é saber se ela é direta ou inversa. Vamos analisar com calma a situação. Repare, como a velocidade eu vou alcançar ou vou chegar ao fim do percurso nesse tempo. Se eu aumentar a velocidade, a gente vai chegar num tempo maior ou num tempo menor? Horas. Quando a gente trata de velocidade e tempo, quanto maior for a velocidade, menor será o tempo que você vai conseguir chegar ao fim do percurso, Então, logicamente que se eu vou aumentar minha velocidade, eu vou chegar num tempo menor. Ora, eu vou aumentar a velocidade, então o tempo vai diminuir. Um aumenta, o outro diminui. É uma regra de 3 inversa, beleza? Sendo ela inversa, como é que a gente faz para resolvê-la? Um modo bem bacana é o seguinte. Você vai resolver aqui no caso, vou pegar outra cor aqui, a multiplicação de forma direta. Então você vai multiplicar os valores em diagonal. Então aqui nesse caso eu vou ter 80 vezes x, 80x, igual a 60 vezes 4. Dica aqui, hein? Eu vou resolver essa conta multiplicando os valores, mas sem resolver essa multiplicação. Por quê? Vou já te mostrar. Como eu quero achar o valor do x, pessoal, automaticamente, então, o 80 que eu acompanha passará dividindo. Então, reparem, 0 de cima com 0 de baixo corta, 8 dividido por 4 é 2, então a gente tem como resultado do x igual a quem? O x vai ser a divisão de 6 por 2, cujo resultado é 3. Isso quer dizer então que, percorrendo uma velocidade de 80 km por hora, você vai conseguir chegar ao final do percurso em 3 horas, tá bom? Uma outra possibilidade de resolver uma regra de 3 inversa é a seguinte. Você vai escolher uma das 2 frações para inverter o seu valor. Então, repare, aqui como se eu tivesse 60 sobre 80, que é essa fração, igual a x sobre 4, tá? Então, aqui o 4, eu troquei a posição com x. Eu poderia trocar essa primeira fração? Poderia. Mas se você trocar a primeira, você não vai poder trocar a segunda. E aí, invertendo a posição de uma das frações, automaticamente você vai resolver dessa maneira. Ou seja, você vai resolver em diagonal. E aí, reparem, 80 vezes x, 80x, 60 vezes 4 é o produto que vai ficar do outro lado da igualdade. Então, na verdade, é a mesma coisa. E aí você pode perguntar, sendo as 2 maneiras a mesma coisa, qual que eu vou utilizar? Qual é melhor? E aí eu te respondo, é você quem sabe. Você vai verificar na sua prática qual você acha melhor e aí seja feliz. Por quê? Porque independente da maneira que você vai utilizar aqui, o resultado sempre será o mesmo, logicamente, fazendo as contas de forma correta, tá bom, gente? Então, nessa aula aqui a gente verificou como que funciona a regra de 3 simples, como ela se classifica e como que a gente faz para resolver probleminhas de cada uma delas. Bem, aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar um link onde, ao clicar nele, você vai ser direcionado a uma lista de exercícios voltadas para esse assunto. E se durante os seus estudos você tiver alguma dúvida, coloque aqui nos comentários que eu te ajudarei o mais breve possível, tá bom, pessoal?
No mais é isso, obrigado pela atenção. Se você gostou aqui da aula, senta o dedo no like, compartilhe o link dessa aula com seus amigos na escola, na família, tá bom? Também. E o mais importante que é se inscrever aqui no canal, caso você não seja inscrito ainda. Obrigado, pessoal. Até a próxima.